Boa noite! Mais uma live da semana Mães de TDAH. Hoje eu vou conversar com a Nádia. Se achegue! Boa noite! Vem chegando! Boa noite, Nádia! Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que tá ó. Enquanto vocês chegam. Tive razão, Posso falar? Não foi legal, não pegou bem. que vontade de chorar. Bora, nem pensar, ela não vem só agora. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. O clima de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é, eu vou. Mas poderei voltar. Boa noite, gente! Vem chegando! Hoje eu vou bater um papo com a Nádia, que eu já vi que ela tá aí. Quem demorou vai ser melhor. Minha bonequinha tá ali fora, ó. Acabei de dar um mamazinho pra ela. Ela tava ficando duro. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem compartilhando essa live. Clica na setinha aqui embaixo, no aviãozinho, encaminha para os seus amigos, para mamães que possam se beneficiar do conteúdo que aqui vai ser falado. Posso falar? E vou esperar mais um pouquinho, o pessoal chegar e a gente vai começar. Que vontade de chorar. Corre. Vem pensar, ela não vem só agora. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou suar. Boa noite, Luzinete. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? De bobeira que eu não estou. Que não assistiu Sabe como é que as é? lives anteriores e está aqui pela primeira vez? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Quando você quiser. Deixa eu já pegar meu fone. Demorou, vai ser melhor. Momento precioso pra mim também, viu, Geice? Aê! A Eli está aqui pela primeira vez. Eli, seja bem-vinda! Da onde você é? Tem mais mamães aqui pela primeira vez na live? Catarina tá aqui também pela primeira vez. Seja bem-vinda, Catarina. Quem mais? Quem mais? De onde vocês são? Mamães que estão aqui pela primeira vez. Quero conhecer vocês. De onde vocês são? Fortaleza! Ai, que delícia! Eu amo sua cidade, viu? Amo, fui muito pra Fortaleza. Fortal, ai, época de Fortal, credo, que delícia, que saudades. Chegou a hora da aprendizagem, é isso aí, Sônia. Vamos aprender juntas. Catarina é de Recife. A Geice já assistiu todas, é de Goiatuba, Goiás. Uau! Ai, que legal! Eu fico tão feliz de saber que os conteúdos que eu coloco aqui alcançam tantas mães de tantos lugares diferentes do Brasil. Confesso que eu fico me achando um pouco. Fico feliz. Elis, venha mais, será um prazer receber você. Olha, queria, viu? Falar que eu não queria, vou estar mentindo, queria muito.
em breve, né? Quando toda essa loucura de pandemia passar, a gente vai poder viajar, aproveitar mais, não é mesmo? Muito bem, gente. Eu vou dar um início à live de hoje. Deixa eu só colocar meu carregador aqui, caso... Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu diminuir o som aqui. Aí. Muito bem, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Nós estamos na semana Mães de TDAH, uma semana muito especial dedicada às mães de crianças com TDAH. Eu convidei algumas mães para fazer parte desta semana, para que elas possam compartilhar um pouquinho da vivência, do aprendizado, da história de superação, de transformação, para que vocês, mamães, se sintam encorajadas, empoderadas e que vocês aprendam um pouquinho com a experiência delas. Eu acho que aprender com a experiência do outro é uma grande sabedoria. Quando a gente se dá a oportunidade e tem humildade, claro, né? De aprender com o outro, a gente ganha muito, a gente se beneficia muito, porque a gente erra menos. A gente encurta o caminho. Então, sempre que possível, fica aí uma dica geral, tá? Sempre que possível, preste atenção na experiência das outras pessoas, para que você possa encurtar o seu caminho, a sua trajetória, para que você possa errar menos. Eu acho que isso é muito importante, isso ajuda muito, mas é claro que isso depende de uma disponibilidade da nossa parte e, como eu disse, de uma humildade de aprender com o outro. Se você acha que você sabe tudo e que você não tem nada e que o outro não tem nada para te ensinar, aí vai ficar difícil você aprender algo, né? Agora, se você consegue dar uma baixada da bola aí e ficar atento aos detalhes e aprender. Nós temos 2 ouvidos porque a gente precisa ouvir mais, mais do que falar, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca apenas. Mas é por isso que a gente precisa ouvir mais o outro, a experiência do outro e falar menos. O Karnal, o Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem, é um filósofo que eu gosto muito. Ele diz que nós, na nossa sociedade, nessa cultura que nós vivemos hoje em dia, as pessoas fazem curso de oratória, curso para aprender a falar bem, para aprender a falar melhor, mas a gente acaba perdendo a habilidade de ouvir. Então ele diz que as pessoas deveriam fazer, na verdade, cursos de escutatória. Você deveria escutar mais as pessoas ao seu redor, a tua família, o teu filho, inclusive, do que falar. Porque quando a gente presta atenção no que o outro está dizendo, seja uma fala mesmo, então algo verbal, ou até uma expressão do corpo, a maneira como a pessoa está se comportando, que diz muito sobre ela, a gente aprende muito. Mas às vezes a gente quer só falar, né? Então, numa conversa, num diálogo, você pode reparar que as pessoas elas estão sempre atropelando a fala do outro. Porque enquanto o outro está falando, eu não estou prestando atenção no que o outro está falando. Eu estou aqui conversando comigo mesma e desenvolvendo argumentos, desenvolvendo frases para eu responder. E quando eu respondo o outro mais do que eu ouço o outro, eu perco a conexão. Isso acaba sendo muito ruim. Então eu espero que vocês tenham a oportunidade de ouvir a Nádia e de aprender com a história dela. Eu sei que tem algumas mamães aqui pela primeira vez e você sabe que todos os dias eu tô cometendo essa gafe, mas hoje eu não vou cometer porque eu acabei de lembrar aqui. De me apresentar, né? Eu sei que tem muitas mães que estão aqui pela primeira vez, que começaram a me seguir hoje, ontem, enfim. As pessoas estão divulgando muito a Semana de Mães de TDAH e tem muitas pessoas chegando aqui no meu Instagram e eu comi a maior bola e não me apresentei. Então, gente, eu sou a Paula Frati,
Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e eu converso com mães de crianças com TDAH. Mães principalmente, né? A minha fala é sempre direcionada para mães, não porque eu tenho alguma coisa contra os pais, de forma alguma. Inclusive, acho que não sei se foi na live de terça ou de quarta, não sei agora, um pai me mandou uma mensagem: por que você sempre fala mãe, você não fala pai? Eu falo mãe porque são as mães que me seguem. Embora tenha pais me seguindo, inclusive hoje eu recebi uma mensagem de um pai interessado em fazer parte do evento que eu vou fazer no dia 26, é a minoria, infelizmente, né? Então, eu precisei escolher de que forma que eu iria direcionar a minha fala e eu então decidi direcionar a minha fala às mães, mas eu não tenho nada contra os pais, muito pelo contrário, eu quero muito que eles participem do processo, que eles entendam mais sobre o TDAH, porque isso faz toda a diferença, tá? Então, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e eu converso com mães, principalmente de crianças com TDAH. Todos os conteúdos que eu posto, as lives que eu faço, elas estão sempre direcionadas a essas mães e toda vez que eu monto um conteúdo, eu tô sempre pensando de que forma que eu posso auxiliar essas mães em encurtar o caminho, melhorar a trajetória, deixar tudo que é pesado mais leve. Certo? Acho que eu já falei bastantinho. Vou chamar a Nádia. A Nádia, querida, ela vai se apresentar. Vou deixar para ela. Vou passar a bola para ela. Nádia, tô te chamando. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tá de visual novo? Oh, Adorei! Tá linda! Meu Deus, tá caindo meu celular aqui. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. E aí, como é que você está? Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. A É? gente está com a novidade de que nos mudamos, né? Saímos do apartamento, estamos numa casa. Ai, que delícia! Mais Tudo bem espaço. gostoso. Uhum, Nossa, isso é muito bom, né, Nádia? Faz uma baita diferença. sim. Muito bem, Nádia, se apresenta para as pessoas conhecerem você. Então, eu sou a Nádia, sou mãe do Matheus e da Giovana. O Matheus tem 6 anos, a Giovana está com 1 ano e 7 meses. E sou esposa do Júlio. E o Matheus é o meu querido, meu amorzão, assim, com TDAH. Muito desafio pra gente e a gente aprende, assim, diariamente com ele, né? É isso. Conta um pouquinho da história do Matheus. Então, o Matheus, ele começou na escola, com 2 anos, eu coloquei ele na creche municipal, mas era uma creche de, assim, tempo integral, e eu não tinha necessidade de que ele ficasse todos os dias. Então, ele frequentou pouco. Foi, assim, só umas 2 vezes por semana, então a gente não teve nenhum problema. Teve uma observação de que ele era a única criança que falava, e não era falar, assim, algumas poucas palavras, repetir, né? Não, ele conversava, ele conseguia Formava responder frases perguntas, mesmo. formava frases mesmo. E ele se destacou por isso, assim, ele tinha fala já, né? E aí depois, com 3 anos, ele foi para outra creche, que era só meio período, aí nessa sim ele frequentou normal. E começaram a surgir as reclamações. Ah, o Matheus, ele não senta, ele não participa das atividades, faziam algumas atividades em folha, ele rasgava, amassava a folha dele, mas isso eram todas as vezes. Ele não respeitava as regras da escola. Tipo, era a hora do parque, ele queria o lanche. Era a hora do lanche, ele queria o parque. Era dia de tal brincadeira, ele queria ir na biblioteca. Ele queria fazer só o que ele queria, assim, sem conseguir seguir o comando, sabe? E aí, nessa de se frustrar, de ser contrariado, começou a apresentar agressividade, né, com as professoras, principalmente. E assim, a gente foi ficando triste, porque a gente começou a ouvir que o Matheus precisava ser tirado da sala para a professora conseguir passar a atividade para os demais. E aí, depois que eles terminassem a atividade,
traziam o Matheus de volta. Então, o Matheus ele passava mais tempo lá na sala da diretora do que com os amigos, né? Do que ali aprendendo. E Nossa, aí a mas gente que já começou. estratégia da escola, né? Pois é. Ao Aí eu invés de comentei. incluir, eu excluo, né? Bom, qual é o problema É, aqui? O Matheus. Então, o Matheus se retira, tira o problema e aí pronto, acabou. isso. Gente do céu. E aí eu comecei a comentar com o pediatra que estava tendo bastante queixas e tudo mais. Ele, ai não, mas ele é muito novo, né? Não tem, enfim, né? É normal, ele só é mais agitado, mas não tem o que investigar nada agora. Ele tem só 3 anos. Vamos segurar, não dá bola para a escola. Tipo, é bem isso que ele quis dizer. A escola está querendo se livrar do problema. Não liga para isso, não. Não põe minhoca na sua cabeça. Mas aí continuou, eu não fiquei também tranquila e decidi ir numa médica que me indicaram, que ela era pediatra também, mas homeopata, sabe? Aí eu falei do comportamento dele, ela também questionou o comportamento da escola, né? Como a escola estava tratando. E ela falou assim, olha, de qualquer forma, se essas reclamações continuarem, eles vão pedir que você encaminhe ele para uma psicóloga. Então eu já vou te dar um encaminhamento e você começa a passar com a psicóloga e daqui a um tempo você vai pedir um relatório e vamos ver. Pelo menos você já está um passo à frente. Mas fique tranquila, normal, tranquilo. Aí tá bom. Aí comecei a levar ele numa psicóloga. E ele começou a frequentar, e no começo era bem difícil, ele demorou para se vincular, sabe? Quando ele já estava mais de um ano com a psicóloga, com 4 anos e pouco, assim, ela chamou eu e o pai, né, para conversar, e ela falou, olha, eu acho que vocês deveriam levar ele num neurologista, pediatra ou numa psiquiatra infantil para investigar mais, né? Aí a gente questionou, né? Mas qual é a suspeita, né, de diagnóstico? Qual que... Ela falou assim, não, eu não sei, eu sugiro, talvez ele tenha TOD, talvez seja o TDAH. Nessa a gente já estava assim um pouco pesquisando, né, o que poderia ser e Não tudo era mais. totalmente novo. E aí foi, a gente foi primeiro num neurologista e eu tinha acabado de ganhar a Giovana quando eu fui o meu marido que levou no neurologista foi um caos, sabe? Diz que o neurologista estava atendendo uma repórter, alguma coisa que estava fazendo uma entrevista com ele, demorou mais de 2 horas para atender a consulta do Matheus. E ele não aguentava mais esperar. A hora que ele entrou no consultório, meu marido falou que ele destruiu o consultório do médico. Eu imagino. Embaixo da mesa, assim, tipo, tinha aqueles gaveteiros, em cima do gaveteiro um monte de papel, disse que o Matheus fazia assim, ó, sabe? E meu marido não conseguia controlar ele, assim. E aí meu marido falou que tava com tanta raiva de ter ficado esperando tanto, assim, que ele falou assim, eu nem queria controlar ele, sabe? Eu achei que Eu ele queria mais aquele merecia. porque tava fazendo pelo seu marido e por ele. Ele extravasou, assim, total. Que o médico terminou a consulta. Ele falou, não tem condição. Não tem condição, você vai embora com sua criança, vou passar uns exames aqui e depois você volta. E foi assim a consulta com esse neuro. Aí fizemos os exames, voltamos lá, aí eu que voltei, e aí o médico falou que era a falta de limite nosso, sabe? Vocês estão sendo muito permissivos, vocês estão... É falta de limite mesmo. E nessa culpa já estava naquelas, né? Porque enquanto eu estava lá pesquisando e reconhecendo que havia alguma coisa Gente, e diferente... você tava no puerpério, como é que se lidou com isso, Nádia? Socorro! Metade do meu cabelo caiu. Olha lá, o que aconteceu? Nádia do céu, que loucura! Porque, né, eu sempre ouvi falar do puerpério e tudo mais, né? Até estudava sobre, mas agora que eu vivi, gente do céu, olha, minha admiração por você, tipo, triplicou neste momento agora. Caramba, que loucura! E depois de tudo isso, assim, e o que era o pior, né, era o comportamento dele. Estava muito difícil. Como ele E se a gente... comportava? Como era o comportamento dele, do Matheus? Como eram as emoções? De que forma ele expressava as emoções? E de que forma que ele se comportava? Ele é um doce, sabe, o Matheus? Ele é muito bom. Ele é um doce mesmo. Assim, muito carinhoso, muito esperto, muito bem-humorado, sabe? Mas, ao mesmo tempo,
é muita agitação, é muito barulho, ele acorda cantando, gritando e pula o tempo todo e derruba as coisas. Então, assim, nós causamos o pior nele, né? Desinformados, as nossas reações foi o que mais prejudicou nisso tudo, né? Como é que Porque, vocês primeiro, lidavam naquela época com esses era o comportamentos? tempo todo, para, não aguento mais, chega, pelo amor de Deus. Eu brinco com ele até hoje, que a minha principal frase, assim, é Mateus, pelo amor de Deus, Mateus, pelo amor de Deus. Virou um E era o meme. tempo todo. Nádia Virou. dizendo, Mateus, pelo amor de Deus. Era. Desse jeito, sabe? E aí era assim, sabe? Eu não aguento mais, Mateus, eu tô cansada, sabe? Eu não aguento isso, eu já falei 1000 vezes. E ele, assim, ele é aquela criança que você não pode desgrudar o olho, sabe? Ele vai fazer o que é perigoso, ele é atentado, sabe? Teve um dia, ele estava se preparando para ir para a escola. Eu estava lá terminando o almoço e olhava ele, voltava e olhava ele. E a gente tinha uma cortina assim, daquelas varetinhas assim, sabe? E ele foi quebrando. Ela já estava quebradinha num canto, ele foi quebrando e jogando na sala. Quebrando e jogando na sala. Eu, Mateus, já tá destruindo o negócio. Mateus, deixa aí, né? Para com isso, tá? Aí ia lá, mexia a panela um pouquinho, voltava. Ia lá, mexia a panela um pouquinho e voltava. Aí tô lá na panela, assim, um barulho, assim. Fui correndo na sala, o menino com a corda da cortina pendurada no pescoço, assim, ó. Eu, Mateus do céu! Eu corri, peguei a tesoura, cortei a linha. Eu falei, o que você fez? O que aconteceu? Eu tinha acabado de sair dali, eu tava ali, ele só tava quebrando a varetinha. Um segundo. Um segundo. Ele falou que colocou a cordinha no pescoço. E aí ele não estava conseguindo tirar, aí ele pulou. Assim, por Deus, ele pulou do braço do sofá pro sofá. Porque se fosse do braço do sofá pro chão, ele teria se estrangulando ali. Porque, sabe, aí a perna amolece, né? Você morre e continua viva. A minha amoleceu agora. Então, desse jeito. E eu, assim, o coração na boca, meu Deus do céu, eu não dou conta. Não dou conta. Como que eu vou fazer um almoço se a criança faz uma coisa dessa? Eu tenho que amarrar ele do meu lado, assim, ficar o tempo todo, sabe? E ele é desse jeito. O meu marido, ele é um pouco mais tranquilo, sabe? E daí dava aquele pânico, assim, no começo deles saírem juntos sozinhos, sabe? Porque eu comecei a desenvolver aquele medo de que ninguém vai cuidar como eu. Ninguém vai ter a atenção que ele precisa que tenha atenção com ele. Vocês não estão entendendo. Ninguém, sabe, eu parei de confiar. Ninguém é bom o suficiente para cuidar do Mateus. Só eu aqui, a Mulher Maravilha. A mãe super poderosa. Exatamente. Eu, assim, com essa síndrome, a hora que eu vi você falando disso, eu falei assim, olha, deram um nome pro que eu tenho, pro que eu sou, assim, porque eu comecei a enxergar tudo, assim, eu falava, só que eu antes via isso como algo bom, né? O que foi mais difícil de tirar essa roupa, esse uniforme, sabe? Sim. Porque eu via isso como o máximo, assim. E isso acontece, né, Nádia? Eu vejo mulheres reproduzindo discursos onde elas narram histórias de entrega total aos filhos, de sobrecarga, de abdicar dos próprios sonhos, do trabalho, do marido, da vida social, de si mesma. E elas reproduzem isso com orgulho. Uhum. E quando, na verdade, isso deveria ser muito preocupante. As pessoas não podem ter orgulho de... eu abandonei minha vida porque eu me dedico 100% aos meus filhos. Minha amiga, se você tem orgulho disso, repense, porque isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de preocupação. De preocupação. Porque uma hora você vai sucumbir. Né? Então, isso que você acabou de falar é muito importante. Porque você se reconheceu na síndrome da Mulher Maravilha, mas o pior foi... Nossa, mas não tá certo? Não é assim que faz? Não é legal ser a Mulher Maravilha? Eu não sou uma heroína, eu sou uma guerreira.
né? Tipo, não estava no caminho certo, esse meu esforço todo não era para ser assim, então aí eu tive que aprender muito e assim, graças à tua ajuda eu melhorei muito, ainda tenho muito que melhorar, mas eu sei que caminho eu devo seguir agora e sei o quanto eu devo ir me livrando disso, sabe? Sim. Nádia, você falou, né, que achei muito bacana a sua fala. E eu acho que esse é o sentido mesmo, né? As crianças, elas são crianças, elas estão em desenvolvimento, elas não sabem ainda, elas têm pouca noção de algumas questões, né? Por exemplo, uma criança. Agora mesmo, antes de eu começar a live, eu tô aqui na casa dos meus pais e meu sobrinho tá aqui também. E aí ele tava mexendo com o cachorro. E aí meu pai e minha irmã estavam falando, Theo, não mexe com o cachorro. E ele achando graça da maneira como meu pai e minha irmã estavam falando pra ele. Daí ele ia lá e mexia mais com o cachorro ia morder ele. E aí a criança ela não tem muita noção, né? Eu falei, Carol, se você não quer que ele mexa com o cachorro, pega ele e tira ele de perto do cachorro ou deixa ele experimentar as consequências naturais da atitude dele. O Thor, que é o cachorro, vai avançar nele. Talvez morda ele e ele vai ter que aprender, né? Vai machucar, talvez faça um arranhão. Mas ele não vai entender com a tua fala, Theo, o Thor vai te morder. Ele tem 1 ano. Ele não tem condições neurológicas de entender tudo isso, né? E então as crianças elas estão em desenvolvimento e muitos dos comportamentos das crianças dizem respeito a essa falta de maturidade cerebral. E você falou algo que eu achei incrível, Nádia. Você disse, o Matheus é uma criança incrível, super carinhosa, super esperto, mas nós acabamos por problematizar muitas questões. Nós problematizamos porque nós não sabíamos lidar com aquilo, né? Com aqueles comportamentos, com aquela falta de controle, com a impulsividade. E isso faz toda a diferença, porque quando você reconhece, não que o problema é seu, porque eu não acho que... Eu costumo falar isso para os pais das crianças que eu atendo, para as mães que fazem um curso, né? Ninguém erra querendo errar. Ah, eu vou fazer aqui, eu vou punir meu filho agora, porque eu quero mesmo é que ele se prejudique. Que eu quero que ele sofra, ninguém faz isso. Claro que, salvos, assim, né? Aquelas situações bizarras e extremas que a gente vê no Jornal Nacional, por exemplo, no Datena, tem pessoas que fazem isso, né? Mas vocês que estão aqui me assistindo, vocês quando erram, eu tenho certeza que vocês não erram querendo errar. Porque se vocês estão aqui me seguindo, é porque vocês querem fazer melhor. É porque vocês estão buscando informação para fazer melhor. Então, o pai e a mãe, eles não erram querendo o mal do filho. Eles erram achando que eles estão acertando. Mas aí, no fim das contas, eles entendem que aquele não é o melhor caminho. Então, eu acho que foi incrível te ouvir falar agora, Nádia, fazer essa reflexão. Na verdade, eu e meu marido, a gente errava. A gente não sabia lidar com aqueles comportamentos, com aquelas emoções do Matheus. Como é que vocês lidam com isso agora, Nádia? Como é que tá tudo isso aí? Então, agora a gente tá com uma agravantezinha que a minha mãe veio morar com a gente. E agora ela precisa aprender a lidar. Eu lembro no curso que você falava da tua mãe, né? Que tinha... Que tava, já tava difícil, né? Já. E então, assim, tá difícil. Tá difícil, assim, porque o Matheus, ele era a paixão dela também. Ele dormia lá na casa dela, né? Ele foi o primeiro neto. Então, lindo, maravilhoso, recebeu toda a atenção do mundo. Mas agora, com a Giovana, ele perdeu o status, assim, né? E ele é muito esperto. E ele percebe isso, mas também não sabe lidar com isso, né? Apesar de ele ser tão articulado que ele chega a verbalizar para ela mesmo, vó, você não me mima mais. Você só mima a Giovana, você não mima mais eu. Aí a minha mãe fala, ué, mas eu não te dou as coisas que você pede, eu não faço. Eu falo assim, mãe, ele não tá falando de coisa. Não é sobre as coisas, né? E assim, eles brigam muito, porque o Matheus ele ainda tem que aprender a lidar com a frustração, com a agressividade, que ele acaba, sabe,
exacerbando. Então eles brigam, agora parece que o Matheus tem uma irmã mais nova e uma irmã mais velha. Entendi. Então, assim, a gente ainda está se ajustando, né, nessa parte. Mas eu e meu marido, assim, a gente melhorou, assim, muito com ele. A gente entende agora o Matheus, né? A gente percebe que o que ele faz de errado, ele não faz por mal, né? Ele não é... Antes a gente chegava a ver isso, sabe? Mas você é mal, olha isso. Eu lembro que eu contei, né? Que a gente adotou o gatinho. Sim, E eu achei que ele ia matar quebrou o rabo gato. do gato. Eu achei que ele ia matar o gato. E a gente, então, mas não pode fazer isso, é maldoso e não sei o quê. E hoje em dia a gente entende que não é isso, né? Que ele não faz por mal, ele não é a maldade em si, né? É as emoções ali, aquele turbilhão todo. Então a gente procura ajudar da melhor forma possível. É claro que ainda tropeçamos, né? Não acertamos todas as vezes, mas as coisas melhoraram muito. Uma coisa que eu queria falar, eu assisti a live das outras mamães e eu não vi nenhuma falando sobre isso, e aconteceu comigo, e você já falou disso em outros vídeos, sobre o casamento. O meu, antes do curso, assim, estava por um fio, porque a gente estava, assim, com opiniões muito opostas em relação ao Matheus. Porque a atitude do meu marido inicialmente foi de, mas você está sendo muito mole com ele, não é assim, não é tudo na conversa, porque eu apanhei e tô aqui, e eu aprendi que é assim mesmo, e você está sendo permissiva, você me desautoriza, porque assim, o meu marido, ele também é impulsivo, ele não é diagnosticado com TDAH, né? Mas ele tem né, o jeito dele. A impulsividade. Então, a impulsividade. E ele faz e ele se arrepende logo depois, e percebe que a atitude foi desproporcional e tudo mais. Mas eu, para evitar essa reação, intervinha. Até hoje, vira e mexe, eu intervenho. E ele fala, você tá me desautorizando na frente dele, porque você tem que falar comigo depois, e porque isso, porque aquilo. Então, assim, eram muitas discussões minha e do meu marido a respeito do Matheus. Então, assim, realmente o casamento estava muito desgastado por conta disso. A gente não entrava num acordo em relação a ele, sabe? E depois do curso, durante o curso que eu fui fazendo, né, meu marido percebeu tanta mudança, assim, você virou um assunto principal, assim, na nossa casa por vários dias, sabe? E ele percebeu e foi gostando da mudança, sabe? O Matheus, assim, uma coisa, depois da parte do curso que fala sobre a medicação, eu consegui também conversar melhor com a médica, né? Com a psiquiatra que ele passa. Então, a gente fez uns ajustes na medicação de horário mesmo, porque as nossas crises estavam muito assim, na hora que o pai chegava em casa. Então, o Matheus tomava o remédio de manhã, chegava ao final de tarde que o pai estava chegando, o remédio estava acabando o efeito. Aí e esse final do remédio, isso, às vezes ele estava ansioso para o pai chegar, chegava a descer as escadas para encontrar o pai, porque viu o pai chegando, encontrava ele, não gosto de você, tô bravo com você, e voltava. Gente, olha a impulsividade. E o meu marido chegando do trabalho, tipo, lá achando que... Já levando uma de esquerda, já. E o meu marido, às vezes, se iguala, sabe, né? Sabe? É comum. Então, aí eles ficavam assim, e daí virava uma confusão geral, sabe? Mas, enfim, aí mudamos o horário da medicação, e aí começou a melhorar tudo, sabe? Foi muito bom mesmo. Agora a gente tem essa outra questão para ajustar mais com a minha mãe, e assim, proporcionar mais atividade para o Matheus, né? Porque, querendo ou não, a gente ficou meio ocupado com mudança, com várias coisas, e acabamos... ele vai sentindo, né, essa falta de atenção direcionada para ele, né? De coisas com ele, assim. Nossa, Nádia, que legal! Eu não sabia desta transformação, eu sabia de outras, mas dessa você não chegou a contar. Eu já falei mesmo em alguns vídeos, né? Inclusive eu vou ressaltar aqui, mas as pesquisas científicas indicam que pais de crianças com TDAH
se divorciam 2 vezes mais quando comparados aos pais de crianças que não têm TDAH. E esse divórcio geralmente acontece até os 8 anos de idade da criança. Depois parece que fica mais leve. Não porque o TDAH some, porque o TDAH não some, mas porque acho que os pais daí passam por tantas provas, né, de fogo e tantas dificuldades, que aí já passou por tanta coisa e acaba então, né, pô, já passamos aqui da fase mais difícil, agora a gente leva. Mas muito importante você ter falado, ter mencionado essa questão do casamento, Nádia. O que eu vejo acontecer é os pais, eu estava falando no início da live, inclusive, né, que minha fala é sempre direcionada para as mães, porque eu vejo que as mães são mais engajadas, as mães assumem a linha de frente, não porque os pais não se preocupam, mas eles demoram mais para acreditar no diagnóstico, eles ficam mais na fase da negação, eles sempre tem essa justificativa. Você é muito permissiva, ele tá assim porque é falta de castigo, é falta de punição, é falta de tomar uns tapas, é falta de cinta, enfim, né? É como o seu marido mesmo te falava. Eu apanhei e tô aqui vivo, inteiro. Muitas pessoas falam isso. Mas a que custo será, né? Quantos traumas será que a pessoa que apanha a vida inteira, que recebeu muita punição, o que ela carrega dentro do coração dela? Ela tá viva, é verdade. Mas a que custo essa pessoa tá viva? Como é que tá o emocional dessa pessoa? Então, eu vejo que os pais eles demoram mais para entender algumas questões importantes e isso acaba distanciando. Porque enquanto a mãe está lá, já está envolvida com os profissionais, ela já está pesquisando, ela já está fazendo cursos, ela já está se informando, ela já comprou livros, o pai está ainda na justificativa de que é falta de limites, que a mãe é muito permissiva, que blá blá blá, enfim, né? E se não olhar para esta relação, a distância às vezes é tão grande que fica difícil de aproximar de novo, né? Então, que bom que você se deu a oportunidade de ressignificar tudo isso. Tenho certeza que o módulo autoconhecimento te ajudou nesse processo. Muito, muito mesmo. E foi assim, muito notado pelas pessoas que convivem comigo a transformação, entendeu? Não é uma coisa assim que só eu percebi. Todas as pessoas que convivem, são mais próximas a mim, também perceberam a diferença. E sabe... Até porque você... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Até porque eu comecei, a gente quando está aprendendo uma coisa muito boa, é natural que a gente queira compartilhar, né? Sim. Isso que a gente está aprendendo. Então, independente do TDAH, essa questão do autoconhecimento, eu falei com muitas pessoas, né? A importância, sobre outras questões, né? A importância do autoconhecimento e tudo mais. Então, eu comentei sobre você, sobre essas lições mesmo com muitas outras pessoas. Uhum. E você sabe que o ensinar para o outro faz com que a gente aprenda de novo, né? É muito engraçado isso, porque às vezes eu vou fazer uma live, daí eu pesquiso alguns artigos científicos, daí eu leio, aprendo uma informação nova, mas quando eu tô falando aqui com vocês na live, eu falo, caramba, eu tô aqui, ó, reprocessando aquela informação e aprendendo mais. Então, explicar para alguém é muito importante para o aprendizado e para você tomar posse mesmo daquilo que você vivenciou. Eu acho interessante isso que você falou, Nádia, de que foi uma mudança notada por muitas pessoas. E eu tenho certeza, eu arrisco a dizer aqui com uma grande probabilidade de acerto, que a sua mudança mudou os relacionamentos que você tem aí, né? Tanto com o seu marido, com a sua família, com amigos. E toda vez que... Até tem um meme, não sei se vocês já viram esse meme, que fala sobre terapia. Fazer terapia para aguentar o problema dos outros. Alguma coisa assim, tipo,
Fazer terapia porque quem precisa fazer mesmo não faz. Enfim, falando que eu faço terapia porque na verdade quem precisa fazer é o meu marido, mas já que ele não faz, faço eu para aguentar ele. E na verdade, eu discordo plenamente desse meme. E às vezes eu recebo pacientes adultos que falam exatamente isso. Falam, eu tô aqui, mas poxa, eu não sei, né? Porque na verdade o meu problema é meu marido e quem deveria estar aqui é ele, não eu. Mas, gente, quando a gente muda todas as nossas relações. O reflexo é um efeito dominó absurdo, assim. Ninguém fica igual. Não sei se você sentiu isso, Nádia. Sim, senti sim. Principalmente em relação ao meu marido, né? Porque antes era muita negação, depois ele até começou a fazer o curso, não concluiu ainda por, né, outras questões, mas só de ter, né, começado, né, e começou a enxergar tudo de outra forma também, com muito mais paciência, buscando ter um autocontrole, reconhecendo, né, os erros, onde que ele precisava Sim, melhorar também. Então, sim. foi muito bom. Legal. Nádia, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa trajetória toda aí, né, com o Matheus, quais foram as dificuldades que você encontrou? Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar um bom profissional, em fazer o diagnóstico, enfim, em ajustar a medicação, não sabe muito bem por onde começar. Quais foram as dificuldades que você encontrou para que outras mães possam aprender com as suas dificuldades? E o que que te ajudou? O que deixou essa trajetória mais leve? Então, tive todas essas. Tive dificuldade de profissional, né? Que nem eu comentei, o primeiro neurologista, neuropediatra que passamos foi, assim, uma decepção. Aí eu tive que entrar em contato com o convênio, insistir porque pelo convênio os profissionais já estavam, assim, agenda lotada e não pegava mais paciente. Então eu tive que abrir uma reclamação para eu conseguir. E assim, graças a Deus, a psiquiatra que atende ele, assim, ela entende do TDAH, sabe? Me passou bastante confiança desde o começo. É muito firme com o Matheus e eles já têm um vínculo muito legal, sabe? E eu aprendo bastante com ela também. Tivemos problema com medicação. No começo, como ele começou a passar com a psiquiatra ainda com 4 anos, ela achou muito cedo entrar com Ritalina, né, etc. Então, ele tomava risperidona, uma dose pequena, então a gente não notou muita diferença. Ele dormia bem, né? O remédio era à noite, mas conforme fez 5 anos e começou mais na escola e tudo mais, ele começou com a Ritalina. Mas a Ritalina deu um efeito assim, rebote assim, no final, muito agressivo nele, sabe? Ele ficou, a gente via ele surtando mesmo, não reconhecia ele. Então não deu legal com ele. Em menos de um mês, trocou para Ritalina LA, para ver se, né, com um efeito mais longo ficaria melhor. Melhorou um pouco, mas ainda assim tinha esse efeito. E hoje ele toma o Concerta. E Concerta de 36 miligramas e a risperidona é dividida no dia 0,5 miligramas de manhã e 1,5 à noite. Então, no total de 2 miligramas por dia. Uhum. E assim, tem essa questão da gente conseguir dar o remédio com tranquilidade, né? E ver como ele precisa disso, que ele fica melhor, né? Porque no começo a gente teve medo, sim, né? Se você lê a bula desse remédio, Nossa. né, da risperidona, você fala, meu Deus, né? Meu Como que eu filho vou dar não esse é remédio pro meu possível que ele filho? tenha tudo isso. Ele não tem esses problemas, imagina, né? Porque você lê lá coisa de psicose, não sei o quê, né? Então, assim, mas conseguir dar com tranquilidade, perceber a melhora, né? Como ele fica melhor com o remédio, foi muito... É muito importante alcançar essa tranquilidade, né, em relação à medicação, porque realmente é necessário e vai fazer bem para a criança, vai ajudar ele a conseguir desenvolver, porque acredito que nesse turbilhão de emoção assim que fica, né, sem a medicação, sem tratamento, é complicado. Sim. Né? E em relação à terapia, ele está sem psicólogo atualmente, porque
a gente não achou que estava muito adequado o profissional que estava acompanhando ele, e aí devido a essa questão de pandemia e tudo mais, a gente está aguardando assim uma oportunidade melhor para voltar, sabe? Sim. Mas eu percebo assim muita necessidade, né, dele ter esse acompanhamento, né? Tá fazendo falta, fazendo bastante falta ele tá a terapia, mas realmente essa questão dos profissionais é difícil. E eu tenho um grupo assim de amigas, né, de mamães que tiveram gestação na mesma época que eu tive da Giovana, e foi uma delas, a Sara, que é sua amiga, Sarinha. num dos meus desabafos assim sobre o Matheus e como estava difícil e aquela loucura toda. Aí ela falou, olha, eu tenho uma amiga, ela fala muito sobre o TDAH, começa a assistir os vídeos dela, vai te ajudar e tudo mais. E realmente, assim, foi aquela mão que puxou para fora do poço, sabe? Porque estava muito difícil mesmo. E aí tudo ficou mais tranquilo, porque eu pesquisava muito, eu pesquisava na internet, eu tentava ler tudo, mas ficava tudo tão confuso e era tanta informação. E a sua didática, a maneira que você passa, né, o conhecimento para a gente, a informação, torna leve. Você vê que é o TDAH, mas não é o bicho-papão, é só o TDAH do seu filho. Você vai aprender a lidar com isso, vocês vão conseguir, entendeu? Porque no começo assusta um pouco, né? Pelo menos eu, assim, tava com certeza. Jogando a toalha, pedindo socorro, porque não tava dando conta. Né? Cansei de brincar de ser mãe, não quero, volta o jogo, volta a casinha, não dá. Não dá para ser Tava assim, difícil né? mesmo. Muito bem, Nádia, eu quero fazer algumas perguntas aqui das mães que estão nos assistindo, que elas colocaram aqui na caixinha de pergunta. Inclusive, se você quiser fazer uma pergunta para a Nádia, coloca aqui no balãozinho onde tem um pontinho de interrogação, que aí cai aqui para mim e eu faço a pergunta para a Nádia, tá bom? Vamos lá. Bom, a Juliana perguntou da medicação, você acabou de falar qual é a medicação. Vamos aqui. O Matheus faz muito barulho com a boca porque o meu não para. Ele é um rapper, o Matheus. Ele é o beatbox. Ele acorda fazendo altos sons. Ai, que graça! Não acredito. Um mega talento, assim. Se descobrirem ele, eu tô... Que legal, feita, Nádia! Ele é o Matheus do beatbox. Tem que investir nisso, nesse talento, hein? Ele é muito musical, assim. Então, ele é o tempo todo fazendo barulho. Que legal! Deixa eu ver aqui. Só que no começo, tipo, a gente acorda, né? Você tá meio, né, acordando e tudo mais. Ele já acorda gritando e canta, assim, tipo, no inglês. Com a energia lá em cima. Assim, aí a gente vai... Mas é uma graça. Como é o aprendizado dele? Ele é muito inteligente, então ele pega muito rápido as coisas, mas tem que ser tempos curtinhos, né? Durante todo o ano passado, quem ficou fazendo a apostila com ele fui eu. Então, assim, era 10, 15 minutos no máximo, umas 2, 3 páginas da apostila, assim, né? Ele estava o equivalente a pré-2, né? Esse ano, agora que ele vai para a primeira série, então uma pré-alfabetização, né? Então, é pouca atividade, mas ele é bem inteligente. Ele é bem inteligente, mas não tem muita vontade de ficar lá na mesa estudando, sabe? E outra coisa que eu gostaria de comentar é isso. A gente cria tanta expectativa nos filhos, né? A gente acha que eles vão ser um mini nós, né? E não, eles são outra pessoa, né? E eu, assim, demorei um pouquinho para aprender isso. Eu me frustrei com isso, né? Nessa expectativa, porque eu fui uma criança, assim, apaixonada pela escola. Eu amava lição e material escolar. Até hoje eu gosto, né?
os brinquedos, assim, muito zelosa com os meus brinquedos. Eu chegava a ter coisas assim que eu não usava para não gastar, porque eu queria ter, e aquele cuidado todo. O Matheus, ele é totalmente desprendido disso, sabe? Pode ser o brinquedo favorito dele, e aí ele perde ou ele quebra e tá tudo bem. Aí eu estaria aos prantos se fosse comigo. Daí eu ficava chateada por ele ter perdido o brinquedo, né? Eu ficava triste por ter quebrado, por ter estragado alguma coisa. E ele, tranquilão, nem se importava. Então, assim, eu aprendi isso também, né? São pessoas diferentes de nós, então eles não vão ser iguais a nós. Exatamente. É muito bom a gente deixar eles livres para eles serem eles, né? A personalidade deles. Sim. E é muito libertador também, né? Você entender, eu acho que as expectativas a gente vai criar mesmo, mas você, a expectativa que você cria, quem lida com a frustração é você, não é ele. Então, entender tudo isso eu acho que é bem libertador. Vamos ver aqui. Aqui. Ele foi para fonoaudióloga? Ele foi. Ele fala algumas coisas com uma dificuldade, assim, ele troca o som de S, ele fala assim pela lateral, tipo chuva, sabe? Tem algumas falas assim. Mas também não deu certo com a fono e a gente ainda não voltou. Ele vai voltar, mas ainda não voltamos. Ele ia lá na fono e ia lá ensinando ele, pedindo para ele fazer os exercícios e ele nem aí para ela, não fazia. Aí virava aquela briga, você tem que fazer, você tem que fazer. Se você está indo lá é para você fazer, é para o seu bem e tudo mais. Mas não rolou. Por enquanto, não deu. Certo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, ó. O meu filho não é carinhoso comigo. Você falou, Nádia, que ele não era carinhoso com o pai e agora mudou? O que mudou no comportamento do Matheus em relação ao pai? Sim, ele é muito carinhoso com o pai, sim, são bem amigos, mas ao mesmo tempo ele faz coisas com o pai que ele não faz comigo. Por exemplo, se ele está muito bravo, ele xinga o pai, ele bate, ele quer bater no pai, e isso ele não faz comigo, entendeu? Ele não vem me bater. Então, assim, tem uma diferença, assim. Mas melhorou sim. Ele é bem carinhoso, abraça, fica contente quando o pai chega. Legal. Deixa eu ver aqui. Como ele lida com as amizades? Isso é um problema ainda, porque ele é muito, muito esperto, né? Então, assim, as vivências que ele já teve estão lá guardadas com ele, né? E, assim, não foram boas. Ele já brigou muito na escola, já bateu em amigos, já chateou outros amigos. Então, assim, hoje eu percebo ele com muito medo de fazer o errado, né? Tanto é que a gente morava num condomínio, né, prédio, e no começo a gente deixava ele descer. No começo assim, né, depois acho que com 4 ou 5 anos a gente começou a liberar ele descer lá e brincar com as outras crianças que ficavam lá brincando. Só que aí ele começou a brigar, começou a arrumar uma confusão, e aí a gente falando, então você não vai descer mais. Depois, quando a gente liberou que ele descesse de novo, ele já não queria mais. Ele não ia. Ele tinha medo, pavor de descer sozinho. Mesmo que ele quisesse muito, muito, a gente pode ir, Matheus, eu fico te vendo aqui da janela. Não vou, só vou com algum adulto, só vou com você ou com meu pai. Não descia. E um dia, conversando com ele conseguiu se expressar e falou que ele tinha medo de fazer alguma coisa errada, de brigar, de bater em alguém. Então, assim, ficou gravado nele. Até no espaço resenha, eu tentei levar ele lá na semana
acho que foi essa semana, né? No Summer Kids. Não quis ficar. Não quis. Então, não quis. Ele fala que ele brinca sozinho, que ele gosta mais de brincar sozinho, que ele não gosta de outras crianças. Ele se incomoda também um pouco com barulho, então quando tem muita criança junto, fica aquele burburinho, assim, aquele falatório, isso deixa ele meio irritado, então ele acaba saindo assim um pouco do prumo, daí xinga, né? Fala coisa feia e tudo mais, então aí ele sabe, né, que vão falar, você está sendo feio, você está fazendo ruim, né, você está fazendo mal, tá? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então ele já sabe evita. que o comportamento ele evita. Tá. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta, tem algumas perguntas que estão repetidas. Está em relação ao aprendizado. É aqui, ó. Uma mamãe. Paula, quero muito fazer esse curso, preciso. Você pode fazer. Mas antes de fazer meu curso, você tem que participar do meu evento, que vai acontecer no dia 26 de janeiro, terça-feira que vem. Para quem ainda não se inscreveu, o link tá lá no meu perfil. Tem que se cadastrar, participa do meu evento e depois a gente conversa sobre o curso. Vai ser incrível. Deixa eu ver aqui mais, Nádia. Aqui, ó. O que ele assiste na TV? Você priva de alguns desenhos? Eu evito deixar ele assistir coisas de violência, né? Mas ele gosta, como eu falei, ele é muito musical, assim. Então, por exemplo, ele tá numa fase de Homem-Aranha. Mas ele não fica assistindo o desenho do Homem-Aranha ou o filme do Homem-Aranha. Já assistiu. Mas ele pega o tablet, coloca no YouTube e fica vendo os clipes de música do Homem-Aranha. Então fica passando as imagens, mas é a música, ele fica na música, sabe? Então ele tem muito esse lado musical. Mas ele assiste tanto desenhos assim fofinhos, de criancinha, que nesses dias ele estava assistindo Barbie, porque ele acha legal. Né, as historinhas e tudo mais. Se a Giovana está assistindo o Mundo Bita, ele assiste também. Mas também gosta, né, das porradas, dos heróis e tudo mais. Mas a gente tenta dar uma desviada, mas também não... Mas você acha não que isso piora essa questão da impulsividade? Você acha que os desenhos, os eletrônicos, têm uma influência negativa? Eu não sei dizer, sabe, Paula, porque eu uso assim como uma moeda de troca também, sabe? Então, se ele começa a pecar muito para esse lado, falar, então você não vai assistir por esse motivo. Então, se você assistir, mas tiver um equilíbrio aí, tudo bem, legal, mas ficar tem, né? Tipo, se você assistir e ficar gerando um mau comportamento em você, eu vou cortar. Então, ele acaba conseguindo se equilibrar nisso, sabe? Uhum. Eu vou ler aqui a última pergunta, Nádia. Você poderia dar uma dica? Meu filho não me respeita. Que dica que você dá para esta mãe? A gente tem que ter muito amor, assim, sabe? Na nossa fala, no nosso... na maneira, até na hora de disciplinar, a disciplina ela tem que ser com amor, né? Acontece que às vezes a gente fica tão irada pelo comportamento do filho, pelas coisas que eles estão fazendo de errado, que a gente também não vai corrigir ele com amor, vai com muita raiva, muita brabeza, e isso acaba afastando ainda mais, gerando ainda mais irrespeito. Porque se a gente for ver mesmo, às vezes nós estamos desrespeitando eles também, né? Então, assim, eu acho que à medida que você for disciplinando com amor, ele vai sentindo esse amor, ele vai se esforçar em melhorar, né? Porque aquela coisa é respeito para ser respeitado, né? Então, entender, o curso ajuda muito porque você começa a entender o porquê teu filho está tendo aquela reação. E isso não vai mais te transtornar, você está entendendo porque ele está tendo isso.
Você está reconhecendo que faz parte do transtorno, que não é proposital o que ele está fazendo. Ele não está fazendo isso para te provocar ou, né, para te desobedecer, para te desrespeitar. Ele está tendo, como fala, sintomas do transtorno que ele tem. Então, você vai agir com mais amor e ele vai ensinar ele a também reagir com mais amor, né? Acho que é isso. Legal. Nádia, muito obrigada. Eu quero te dizer, eu fiquei aqui pensando enquanto eu estava te ouvindo, as pessoas falam muito quando a gente tem um filho, eu ouvi muito isso, né? Eu que tive a Martina recentemente, muitas pessoas me disseram, nossa, você vai conhecer o verdadeiro amor. Você vai conhecer o amor incondicional. E eu vejo que muitos pais, muitas mães, muitos pais, eles verbalizam um amor incondicional, mas a verdade é que eles amam condicionalmente. Então, eu amo você se você me obedecer. Eu te amo se você seguir as regras. Eu te amo se você for um bom menino ou uma boa menina. Eu te amo se você tiver notas boas na escola e não me der muito trabalho. Agora, amar incondicionalmente é amar sobretudo, para além disso tudo. Então, eu fiquei aqui te ouvindo e pensando muito nisso, né? No quanto você ama de fato incondicionalmente o Matheus, mas não só o Matheus. Você ama a tua família, o teu marido, e o quanto você se disponibilizou a se entender, a mergulhar em você, a melhorar os seus comportamentos, para então ajudar o teu filho, para melhorar o seu casamento, para melhorar a sua relação com os seus familiares. E esse é um processo que ele nunca acaba. Agora, a sua luta é melhorar a realidade que você vive hoje, com a tua mãe morando junto com vocês e tendo que lidar com todas essas dificuldades. Eu vejo que amar incondicionalmente é isso. É você amar para além de todas as dificuldades que você possa enfrentar. Então, parabéns por esse amor incondicional ao Matheus e a toda a sua família. Eu tenho uma grande felicidade, assim, muito carinho por você e uma felicidade enorme de ter te acompanhado nesse processo durante o curso. E eu tenho certeza que é só o início e que muitas coisas boas estão por vir. E óbvio que não significa... Ai, meu Deus, agora eu lido maravilhosamente bem com o TDAH, agora tá tudo lindo, maravilhoso. Gente, não existe conto de fadas, não existe mágica. Família de comercial de margarina é só na Doriana mesmo, tá? Na vida real é perrengue mesmo, a gente passa por dificuldades e é isso. Mas se a gente pode fazer com que tudo isso seja mais leve, por que não? Não é mesmo? É mesmo. Eu acho que... O curso cumpre esse propósito mesmo, porque tornou a nossa vida com o TDAH mais leve, né? Que bom. E eu também sou muito grata, tenho muita gratidão por você, pelo amor que você nos dá, assim, esse acolhimento, porque uma coisa muito boa também a gente encontra na sua fala e no seu curso, assim, encontrar outras mães que passam pelas mesmas dificuldades que a gente, né? Isso tudo é muito bom, sabe? Porque às vezes a gente fica meio que excluído do resto do mundo, né? Sim. Ninguém entende o que você está passando. E quando eu comecei a te assistir, a maneira com que você falava assim, eu falava, ela sabe do que eu tô falando, ela sabe o que tem aqui em casa, ela tá sabendo, essa aqui vai me ajudar. Ela tá sabendo que é Matheus. Ela tá falando de coisas que eu vivo aqui. Que bom, Nádia. Diferente daquele médico lá que falou que era falta de limite, sabe? Eu falei, não é. Porque eu até fiz essa reflexão, mas meu Deus, falta de limite, eu brigo com esse menino o dia inteiro. Mais que isso, só se eu amarrar ele. Não é possível que é falta de limite, gente. Não é. Mas essa é uma maneira muito superficial de olhar as coisas, né? É mais fácil a gente reduzir tudo à falta de limites, à falta de educação. É bem mais fácil. Porque aí o problema é da mãe, você que lute com isso. E, na verdade, não é sobre dar mais limites ou
ser mais permissiva ou mais autoritária, ou não é só, é você entender o que se passa naquele universo, é entender o que se passa na cabecinha, o que está acontecendo com o cérebro daquela criança. Quando você entende, poxa vida, te traz tanta clareza e tantas possibilidades de você mudar a tua conduta e de você fazer diferente. Para você ter noção, às vezes eu falo assim pro Matheus: Matheus, desacelera sua Ferrari aí, porque meu Fusca não tá acompanhando. Calma, por favor, calma. Maravilhosa, é isso. Porque isso já dá uma modulada no comportamento dele. Ele fala, opa, tô acelerado demais aqui. Isso organiza. E ajuda, realmente funciona. Legal. Nádia, muito obrigada, viu? Qualquer coisa, me manda uma mensagem, a gente tá junto aí nessa trajetória. Que bom saber. Obrigadão, um abração pra você. Um beijo no Matheus. O Matheus participava das nossas lives sempre, né? Só para ressaltar aqui, sempre agitado, mostrando o gato com o rabo quebrado. Era sempre bem agitado, né, Nádia? Querido, manda um beijão para ele, viu? Pode deixar. Um beijo, querida. Até mais. Tchau, tchau. Ei, que papo gostoso! Antes de finalizar esta live, eu quero aqui ressaltar novamente do evento que eu vou fazer no dia 26, terça-feira que vem, o evento Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Se você está se vendo aqui nessas lives, nos relatos dessas mães, nessas falas, você precisa fazer parte desse evento. É um evento online, 100% gratuito, não paga nada. Você vai fazer aí da tua casa, do teu celular, no conforto. A única coisa que você precisa é estar presente no evento às 8 da noite. E precisa se inscrever, obviamente. E para se inscrever nesse evento, você vai lá no meu perfil, aperta o link que tem lá, faz o cadastro e vem comigo fazer parte do evento Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo na terça-feira, dia 26, às 8 da noite. Certo? Qualquer coisa, me manda um direct. Onde couber a minha ajuda, pode contar comigo. É gratuito, viu, Elineide? Gratuito. 100% gratuito. A única coisa que você precisa fazer é se cadastrar, certo? Um beijo, minha gente. Amanhã, sábado, temos live também, mas não vai ser às 8 da noite. Amanhã vai acontecer às 10 da manhã. Não esquece, às 10 da manhã temos um encontro marcado. Te espero com outra mamãezinha que vai também compartilhar a sua experiência, os seus aprendizados, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você. Um beijo, gente. Boa noite. Sextou!